Esta é uma narrativa impactante que explora as feridas abertas de uma dinâmica familiar marcada pelo silêncio e pelas aparências. A história de Renato e Sueli serve como um lembrete doloroso de que a negligência muitas vezes se disfarça de escolhas pessoais e de que a verdade, por mais que demore, sempre encontra uma fresta para emergir, transformando a raiva em um novo tipo de compreensão. Abaixo, apresento o roteiro reescrito conforme solicitado. Para Renato Cardoso, a imagem que o acompanharia pelo resto da vida nasceu em uma tarde de quarta-feira, em uma calçada suja no centro de Campinas. Aos 43 anos, ele acreditava ter o controle absoluto de sua existência, uma empresa próspera, um filho na faculdade e uma vida estável no bairro do Cambuí. Nada naquele dia ensolarado de fevereiro sugeria que o chão sob seus pés estava prestes a desaparecer. Após uma reunião antecipada com um fornecedor, ele decidiu caminhar pelo centro velho, enfrentando o calor sufocante e o cheiro de exaustão da cidade, sem imaginar que aquela caminhada casual o levaria a um encontro capaz de estilhaçar todas as suas certezas anteriores. O choque ocorreu quando ele avistou uma idosa agachada atrás de um container de lixo verde. A mulher mexia nos sacos descartados com uma atenção meticulosa, quase ritualística. Ela vestia um vestido florido desbotado e calçava chinelos gastos, seus cabelos brancos estavam presos por um elástico roxo improvisado. Inicialmente, a cena causou o impacto social de ver a miséria humana em plena luz do dia, mas algo mais profundo paralisou Renato. Ele não parou por caridade, mas por um reconhecimento instintivo que o corpo processou antes da mente. O ângulo dos ombros, o jeito de inclinar a cabeça e a silhueta familiar o atraíram como um imã em direção ao abismo da verdade. Ao se aproximar, Renato viu a mulher retirar metade de um pão de forma de dentro de um plástico descartado. Ela o apertou para testar a maciez e começou a comer. Foi nesse momento que a palavra mãe escapou de sua garganta, vinda de um lugar onde ele guardava tudo o que se recusava a admitir. A mulher parou de mastigar e virou o rosto lentamente. Eram os olhos de Sueli Cardoso, sua mãe, que ele não via há quase 8 anos. A mulher que o criará sozinha como costureira no Jardim Proença estava agora ali, com os joelhos sujos de terra e o rosto cavado pela fome, transformada em um fantasma de quem ela costumava ser. O reencontro foi carregado de uma tensão elétrica e dolorosa. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, sua voz saindo mais dura do que pretendia devido ao choque térmico emocional. A resposta de Sueli foi desarmadora em sua simplicidade: "Tô com fome." Não havia drama ou acusação, apenas a constatação bruta da realidade de quem aprendeu a existir fora do olhar da sociedade. Renato se agachou na calçada, ignorando sua roupa social e o julgamento dos transeuntes, confrontando o fato de que as mãos que costuraram sua vida inteira agora buscavam sustento no lixo. A culpa ainda não tinha chegado, naquele momento. Havia apenas o impacto seco do fato. Renato insistiu que ela o acompanhasse, ajudando-a a se levantar. Ao tocar o braço de Sueli, ele percebeu que ela estava leve demais, como se o tempo e a negligência tivessem roubado não apenas seus anos, mas sua própria substância física. Enquanto caminhavam em direção ao carro, o contraste era gritante. O filho bem-sucedido em sua camisa social e a mãe em seu vestido gasto, movendo-se por um centro de Campinas que continuava seu ritmo caótico, alheio à tragédia familiar que se desenrolava. Ele sentia que a história que contará a si mesmo sobre o desaparecimento da mãe estava prestes a ruir de forma irreversível. Dentro do carro, o conforto do ar-condicionado parecia um insulto à realidade que ele acabará de presenciar. Sueli sentou-se com uma pequena sacola de pano no colo e pediu que ele prometesse ouvi-la até o fim, sem interrupções. Aquele pedido de promessa era um sinal claro de que o que viria a seguir seria uma revelação devastadora. Renato, com as mãos firmes no volante, sentiu o estômago revirar. Ele olhou para o rosto envelhecido da mãe e percebeu o quanto tinha sido cego. A concordância veio com um suspiro pesado, selando o pacto para que a verdade finalmente pudesse ser dita após quase uma década de silêncio absoluto. Sueli começou a falar com uma voz baixa e rouca, a voz de quem carregou um fardo pesado sozinha por tempo demais. Ela não buscava vingança, mas a libertação da verdade. Ela revelou que tudo começou 3 anos após o casamento de Renato com Patrícia Mendonça, em 2007. Naquela época, Sueli ainda trabalhava em sua pequena casa no Jardim Proença e a relação com a nora era marcada por uma polidez superficial que escondia uma frieza latente.
Renato sabia que Patrícia nunca tinha aprovado as origens humildes de sua família, mas ele nunca imaginou até onde essa desaprovação poderia chegar. A revelação de Sueli começou a desmontar a narrativa de que ela havia escolhido se afastar por vontade própria. Ela detalhou as pressões silenciosas, os comentários depreciativos e a forma como foi sendo gradualmente excluída da vida do filho e do neto sob o pretexto de não atrapalhar a nova dinâmica social da família. O que Renato acreditava ser uma escolha de independência da mãe era, na verdade, o resultado de um processo sistemático de isolamento orquestrado nos bastidores, algo que ele, em sua busca pelo sucesso, falhou em notar ou preferiu não enxergar para evitar conflitos domésticos. Conforme Sueli falava, a raiva de Renato começava a mudar de direção. A imagem da mãe comendo restos de pão no centro da cidade agora se fundia com a voz dela narrando anos de solidão e escassez. Ela explicou como a aposentadoria mínima não foi suficiente quando os problemas de saúde surgiram e como, sem querer ser um peso para o filho que parecia tão feliz em seu mundo perfeito, ela acabou caindo nas frestas da sociedade, perdendo sua casa e sua dignidade até chegar ao container de lixo naquela tarde de quarta-feira. O relato terminou com um silêncio denso dentro do veículo. Renato olhava para frente, vendo o movimento da rua mas processando um mundo que agora era completamente diferente. A verdade de Sueli não apenas explicava sua condição atual, mas denunciava a fragilidade da vida que Renato construíra. Ele percebeu que o sucesso empresarial e o status no Cambuí foram erguidos sobre o abandono da própria mãe. A raiva que ele sentia agora era uma mistura de ódio pelo que fora feito e uma vergonha lancinante por sua própria omissão, sinalizando que a partir daquele momento, nada em sua família jamais seria o mesmo. A história de Renato e sua mãe, Sueli, atinge um patamar de crueza emocional que redefine a percepção de traição familiar. O que parecia ser um afastamento natural pelo tempo revela-se uma arquitetura de isolamento, onde o silêncio de um filho e a manipulação de uma nora criaram um abismo de miséria e solidão. Abaixo, apresento a continuação do roteiro reescrita conforme solicitado. Dentro do carro, sob o calor persistente de Campinas, Sueli começou a revelar a face oculta de uma relação que Renato acreditava ser apenas difícil. Ela relembrou o ano de 2010, quando Patrícia visitou sozinha no Jardim Proença enquanto Renato estava em seu habitual torneio de futebol. Naquela manhã de sábado, a esposa de Renato não levou flores ou gentilezas, mas um discurso ensaiado e gélido. Patrícia afirmou que a presença de Sueli estava sobrecarregando o marido e gerando um estresse desnecessário na rotina do casal, pintando a imagem de uma sogra invasiva que ligava em excesso e aparecia sem ser convidada, sufocando a estabilidade do novo lar que eles tentavam construir no Cambuí. Para dar peso às suas palavras, Patrícia apresentou registros de chamadas impressos do celular de Renato, expondo mais de 40 ligações feitas por Sueli em apenas 2 meses. A nora alegava que aquelas interações tardias deixavam Renato irritado e tenso, afetando diretamente a harmonia do casamento. Sueli, em sua vulnerabilidade e solidão após a partida do marido e a mudança do outro filho, admitiu que buscava no primogênito um conforto para sua própria carência. Ela acreditou no relato de Patrícia, de que o próprio Renato desejava espaço, mas não tinha coragem de pedir, e aceitou o pedido de se afastar temporariamente, temendo que a alternativa fosse perder o filho para sempre. O que se seguiu foi uma construção meticulosa de distância, tijolo por tijolo. Renato ouvia, petrificado, a descrição de uma frieza que ele nem sabia ter exercido. Sueli contou que, ao ligar dias após a conversa com Patrícia, foi atendida com uma rispidez que ela interpretou como confirmação do incômodo do filho. Renato tentou buscar na memória aquele período de 2010, lembrando apenas do cansaço e da pressão para fazer sua empresa de material de construção decolar. Ele percebeu, com um aperto no peito, que seu silêncio e sua falta de percepção foram usados como ferramentas de exclusão, permitindo que pequenas ausências se transformassem em um padrão de abandono sistemático. A narrativa de Sueli avançou para 2015, um dos anos mais dolorosos de sua jornada. Ao enfrentar uma cirurgia necessária no joelho, ela recorreu ao filho. Renato lembrou-se vagamente de ter enviado R$ 2.000, mas Sueli revelou que o custo total era de R$ 8.000. Quando ela tentou ligar para pedir o restante do auxílio prometido, foi Patrícia quem atendeu, afirmando categoricamente que o caixa da empresa estava apertado e que Renato não poderia ajudar mais. Naquele mesmo ano,
Renato recordava-se agora com amargura. A empresa havia batido recordes de faturamento e ele celebrara com uma viagem luxuosa para Gramado, alheio ao fato de que sua mãe vendia móveis de família e pedia dinheiro emprestado a vizinhos para conseguir caminhar. O silêncio dentro do carro tornou-se denso e sufocante após a revelação sobre a cirurgia. Renato sentia que cada palavra da mãe reorganizava sua história de vida, transformando sua percepção de sucesso em uma farsa sustentada pela negligência. Ele perguntou sobre o irmão, Fábio, mas Sueli explicou que ele, em Ribeirão Preto, preferia não se envolver em brigas de família, aconselhando-a a resolver tudo diretamente com Renato, algo que se tornava impossível devido aos bloqueios constantes impostos por Patrícia. A mãe, envelhecida e cansada de lutar contra muros invisíveis, acabou desistindo de tentar atravessar a barreira que a separava do filho. Renato finalmente deu a partida no carro, impulsionado por uma necessidade visceral de movimento enquanto sua mente tentava processar o desmoronamento de suas verdades. Ele dirigia no automático pelas ruas de Campinas, sentindo que a vida que levava até ali era baseada em omissões criminosas. Sueli permanecia ao seu lado, olhando fixamente pela janela, uma sombra do que fora um dia. A trajetória deles pelo trânsito do centro parecia uma metáfora para o caos interno de Renato, que agora via na esposa não mais a parceira de uma vida, mas a arquiteta de uma crueldade que ele custava conceber como real. Eles pararam em um posto de gasolina na Avenida Anhanguera. Renato buscou 2 cafés, um gesto pequeno de cuidado que parecia insignificante diante do abismo que os separava. Entregou o copo descartável à mãe, que o segurou com uma reverência de quem não recebia nada de ninguém há muito tempo. O sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de um laranja pesado, o mesmo tom das sombras que agora se alongavam sobre a consciência de Renato. Ele sabia que o café era apenas uma pausa momentânea antes do mergulho final nas revelações que Sueli ainda guardava na sacola de pano desbotada. Você disse que tem mais coisa, ele instigou, sua voz agora carregada por uma gravidade sombria. Ele precisava saber o tamanho total do estrago, por mais que cada nova informação agisse como um golpe em seu estômago. Sueli tomou um gole do café quente, organizando os fragmentos de sua memória antes de expor o golpe final. Ela não falava com ódio, mas com a resignação de quem já atravessou o inferno e não tem mais nada a perder. Renato, por outro lado, sentia uma fúria crescente borbulhar sob a superfície, direcionada tanto a Patrícia quanto à sua própria cegueira deliberada ao longo dos últimos anos. A revelação final começou a emergir quando Sueli descreveu como perdeu a própria casa no Jardim Proença. Não foi apenas a falta de dinheiro ou a aposentadoria curta, houve um processo de desânimo alimentado pela ideia constante de que ela era um estorvo. Sem o apoio emocional e financeiro que acreditava ter sido negado pelo próprio filho, ela se viu incapaz de manter as contas básicas. Cada recado não transmitido e cada convite de Natal negado sob falsos pretextos foram enfraquecendo sua vontade de resistir, levando-a a uma espiral de pobreza que culminou na cena degradante de buscar alimento no lixo do centro da cidade. O impacto daquelas palavras transformou o ambiente dentro do carro em um tribunal silencioso. Renato percebeu que a mulher que ele amava e com quem dividia a vida havia sistematicamente destruído a dignidade de sua mãe, enquanto ele se distraía com o crescimento de sua empresa e o status social. A raiva que agora o consumia era o prelúdio de um confronto inevitável. Ele olhou para Sueli, a costureira que trabalhou 30 anos para lhe dar um futuro, e jurou silenciosamente que a verdade que ela carregava não seria mais ignorada, custasse o que custasse ao seu casamento e à sua vida perfeita no Cambuí. Esta revelação final é o ápice de uma tragédia doméstica onde a traição conjugal e a manipulação emocional se entrelaçaram para destruir a dignidade de uma mãe. O que Renato descobre não é apenas a infidelidade de sua esposa, mas a extensão de um plano calculado para isolá-lo de suas raízes, enquanto Patrícia construía uma vida paralela com os recursos e o silêncio que roubou de sua família. Abaixo, apresento a conclusão do roteiro reescrita conforme solicitado. A revelação de Sueli avançou para o ano de 2018, quando um erro do carteiro entregou em sua casa uma correspondência destinada ao antigo endereço de Renato no Cambuí. Era uma notificação de inadimplência de condomínio, mas o detalhe que paralisou a idosa não foi a dívida em si. O documento referia-se a um imóvel no bairro Vila Itapura, registrado exclusivamente no nome de Patrícia Cardoso. O choque maior, porém, veio com o nome do responsável solidário pelo débito, Rafael Tozeto.
Renato ouviu o nome em silêncio absoluto, sentindo o peso de cada segundo enquanto tentava, em vão, localizar aquele nome em qualquer círculo social ou profissional de sua esposa. Sueli explicou que não poderia levar uma suspeita tão grave ao filho sem ter provas concretas, temendo ser rotulada como a sogra perturbada que tentava destruir o casamento perfeito. Ela foi até o prédio na Vila Itapura e descobriu, através do porteiro, que o apartamento era habitado por moradores no plural, sugerindo uma vida compartilhada da qual Renato jamais fizera parte. O silêncio no carro era cortado apenas pelo som do trânsito da Anhanguera, enquanto Renato processava que a sacola de pano desbotada no colo de sua mãe guardava documentos que provavam que sua vida era baseada em uma mentira meticulosamente construída. Ao ser questionada sobre o porquê de ter guardado esse segredo por tanto tempo, Sueli foi dolorosamente honesta: Renato havia sumido de sua vida. Em 2018, ele estava no auge de sua carreira, ocupado demais com a construção da casa no Taquaral para notar que a mãe estava se tornando um fantasma. Patrícia havia feito um trabalho tão eficaz em isolá-los que Sueli não sabia se o filho acreditaria nela. Ela assistiu, de longe e em silêncio, sua própria vida desmoronar enquanto a saúde falhava e a aposentadoria se tornava insuficiente para o básico, preferindo a fome à humilhação de ser desacreditada pelo próprio filho. A narrativa da miséria de Sueli atingiu seu ponto mais crítico quando ela descreveu seus últimos meses. Após perder o quarto que alugava, ela peregrinou por casas de conhecidos e chegou a dormir na rodoviária de Campinas. Renato sentiu uma pontada de vergonha insuportável ao ouvir que sua mãe preferiu manter a dignidade de sua imagem a aparecer em sua empresa como uma pedinte. O orgulho de Sueli, que ele antes via como teimosia, revelou-se como o último escudo de uma mulher que foi sistematicamente empurrada para as margens da sociedade pela própria nora. Renato decidiu que o carro não era mais o lugar para aquela conversa e levou a mãe a um restaurante na Avenida Orozimbo Maia. Ao vê-la montar o prato, ele teve que desviar o olhar. A urgência e a atenção com que ela comia revelavam uma fome acumulada de dias, uma carência que ia além do estômago e atingia a alma. Enquanto ela se alimentava, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Renato, os depósitos desviados, o tratamento frio que ele dispensava à mãe sob a influência de Patrícia e os silêncios estratégicos que pavimentaram o caminho para o abandono. Após a refeição, Sueli retirou da sacola um envelope amarelado com o nome de Renato escrito em uma caligrafia cuidadosa. Ela explicou que havia escrito aquela carta 2 anos antes, como um testamento, caso morresse sem nunca mais reencontrá-lo. O gesto simbolizava a desistência de uma mãe que já não esperava mais justiça em vida. No entanto, o destino os uniu naquela calçada suja do centro, e agora Sueli estava pronta para entregar a verdade pessoalmente, tijolo por tijolo, destruindo a fachada do homem que Renato acreditava ser e da mulher que ele achava que amava. A história retrocedeu para 2012, o ponto de origem das desconfianças de Sueli. Ela relembrou uma visita inesperada ao apartamento do Cambuí para entregar uma carteira esquecida por Renato. Patrícia demorou a abrir a porta e, quando o fez, estava excessivamente arrumada para um sábado de manhã. O apartamento exalava um perfume masculino que Sueli sabia não pertencer ao filho. Embora não tenha dito nada na época, aquele cheiro ficou impregnado em sua memória como o primeiro sinal de que a lealdade de Patrícia era uma máscara bem ajustada. O relato continuou expondo como Patrícia utilizava a vulnerabilidade de Sueli para fortalecer sua posição. Cada vez que a sogra tentava se aproximar, a nora criava um novo conflito ou distorcia uma fala, fazendo com que Renato visse a mãe como um fardo emocional. Enquanto isso, os recursos financeiros que deveriam ter amparado Sueli em sua velhice eram sutilmente desviados ou negados sob o pretexto de crises financeiras inexistentes na empresa, garantindo que a idosa permanecesse em uma posição de fraqueza e dependência que a impedia de lutar. Renato ouvia tudo com uma atenção que beirava o desespero. Ele percebeu que fora o cúmplice involuntário de um crime emocional. A frieza que ele demonstrava nas ligações, a pressa em desligar e a aceitação passiva das desculpas de Patrícia para excluir a mãe dos eventos familiares foram as ferramentas que permitiram que Sueli terminasse catando comida no lixo. A revelação sobre Rafael Tozeto e o apartamento secreto não era apenas sobre traição, mas sobre a construção de um porto seguro para Patrícia, financiado pelo silêncio e pela miséria de sua sogra. Ao final da conversa no restaurante, a transformação de Renato era visível. O homem que saiu do escritório à tarde com a certeza de que a vida ia bem não existia mais.
No seu lugar, havia alguém confrontado com a crueza da realidade e com a necessidade de reparação imediata. Ele olhou para Sueli e viu não apenas sua mãe, mas uma sobrevivente de uma guerra invisível travada dentro de sua própria casa. A verdade de Sueli, agora totalmente exposta, mudaria o rumo de todas as vidas envolvidas, marcando o início de um acerto de contas que Campinas e o bairro do Taquaral jamais esqueceriam. A revelação final desta jornada é um divisor de águas que desmancha a fachada de uma vida perfeita, expondo as entranhas de uma traição que vai muito além da infidelidade conjugal, é uma arquitetura de fraude e isolamento. Renato Cardoso, antes um homem seguro de seu sucesso, agora se vê diante do rastro de migalhas deixado por uma esposa que ele nunca conheceu de verdade, enquanto tenta resgatar a mãe do abismo onde sua própria negligência a permitiu cair. Abaixo, apresento a conclusão do roteiro reescrita conforme solicitado. Dentro do restaurante, Sueli continuou a desenredar a teia de segredos que Patrícia havia tecido ao longo dos anos. Ela descreveu como passou a observar sinais sutis após o primeiro encontro estranho no Cambuí, o modo como a nora escondia a tela do celular, as respostas vagas sobre sua rotina e as ausências frequentes que coincidiam com as noites em que Renato trabalhava até mais tarde. Quando Renato questionou por que ela nunca dissera nada, a resposta da mãe foi um espelho de sua própria negligência. Ele jamais acreditaria nela sem provas, preferindo confiar na esposa do que na sogra problemática que Patrícia o fizera acreditar que ela era. A história ganhou contornos criminais quando Sueli mencionou Marlene, uma antiga amiga que trabalhava em um cartório de registros em Campinas. Em 2015, Marlene revelou ter visto o nome de Patrícia em uma escritura de compra de imóvel datada de 2013, um endereço que não era a residência oficial do casal. O apartamento na Vila Itapura fora adquirido com recursos que constavam como de origem pessoal da compradora. Renato sentiu o sangue esfriar ao perceber que a cronologia da compra coincidia exatamente com um período de expansão e confusão contábil em sua empresa, quando Patrícia ainda geria a parte administrativa antes da contratação de uma contadora profissional. Sueli entregou a Renato uma folha de caderno com anotações manuais que detalhavam o que ela e Marlene conseguiram descobrir por conta própria. O apartamento fora comprado com uma entrada de 60% paga à vista, um valor considerável que Renato identificou como compatível com um desvio financeiro que ele nunca soube localizar em sua própria distribuidora. A percepção de que sua ascensão financeira fora usada para financiar a independência e a traição de Patrícia agiu como um soco em seu estômago, transformando o choque inicial em uma fúria gélida e direcionada, enquanto o barulho do restaurante ao redor parecia pertencer a um mundo que ele não habitava mais. A peça final do quebra-cabeça tinha um nome: Rafael Tozetto. Segundo as pesquisas de Marlene, ele aparecia como sócio de uma pequena consultoria em Sorocaba. Em 2021, uma foto pública em uma rede social confirmou as suspeitas. Patrícia e Rafael apareciam juntos em um evento, em uma postura que transbordava uma intimidade que não pertencia a colegas de trabalho. Renato processava a informação de que, enquanto ele planejava o futuro da família e construía a casa no Taquaral, sua esposa mantinha uma vida paralela, possivelmente financiada com o suor de seu trabalho e o silêncio imposto à sua mãe. Ao ser questionada sobre a demora em revelar tudo, Sueli expôs a triste realidade de seu isolamento. Ela tentou mandar cartas, mas o casal havia se mudado, tentou ligar, mas o número de Renato mudará, tentou através de Fábio, o filho mais novo, que evitava conflitos e dava respostas evasivas para mantê-la calma. A estrutura de bloqueios criada por Patrícia funcionou tão bem que Sueli passou 3 anos tentando entender o tamanho do monstro que tinha nas mãos, sem ter meios de comunicação ou recursos para chegar até o filho, até que a situação de miséria levasse à calçada do centro de Campinas. Renato dobrou o papel com as anotações e o guardou no bolso interno do paletó, junto ao envelope amarelado que continha a carta-testamento de sua mãe. Ele começou a ler as primeiras linhas: Renato, meu filho, se você está lendo isso, é porque não consegui te encontrar em vida, e precisou parar, incapaz de suportar o peso daquelas palavras em público. Ele decidiu, então, que a noite de abandono de sua mãe terminaria ali. Declarou que ela passaria a noite em sua casa e que, no dia seguinte, resolveriam uma moradia digna e definitiva, oferecendo a Sueli o alívio de quem finalmente pode dividir um fardo pesado demais. O trajeto do restaurante até o bairro Taquaral foi percorrido em um silêncio denso.
Enquanto cruzavam as ruas arborizadas e viam os sobradões da zona nobre, Renato refletia sobre as camadas de mentiras que compunham seu casamento. Ele sabia que Patrícia estaria em casa e que o confronto era inevitável. O contraste entre a mansão que eles habitavam e a rodoviária onde sua mãe dormira por noites a fio era um insulto que ele não conseguia mais ignorar. Ele não sabia se seria capaz de manter a calma, mas tinha certeza de que a farsa das aparências terminaria no momento em que atravessassem o portão. Sueli, embora hesitante em causar problemas na casa do filho, manteve-se firme em sua promessa de não mentir. Ela olhava pela janela, reconhecendo a opulência da vida que Renato levava, uma vida que fora protegida dela por uma barreira de calúnias. Renato, com as mãos firmes no volante, avisou que a recepção poderia ser difícil, mas que os problemas já existiam em seu lar muito antes daquela noite, ele apenas era o único que ainda não os enxergava. A cumplicidade entre mãe e filho, restaurada pelo horror da verdade, preparava-os para o embate que estava por vir. Ao estacionar na garagem da casa no Taquaral, a luz da sala acesa confirmava a presença de Patrícia. O motor desligado deixou um vácuo de som onde apenas a respiração pesada de Renato era ouvida. Ele olhou para a mãe, vendo o vestido florido desbotado e a sacola de pano no colo, e depois para a porta de entrada. A segurança que ele sentia ao chegar em casa todas as noites fora substituída por uma sensação de invasão. Ele estava entrando em um território que fora transformado em um campo de batalha emocional pela mulher que dormia ao seu lado. Eles entraram pela porta da área de serviço, evitando a entrada principal como se estivessem infiltrando-se em uma fortaleza. O som da televisão e o cheiro de café fresco indicavam a normalidade doméstica de Patrícia, uma normalidade que estava prestes a ser estilhaçada. Renato caminhou em direção à sala, seguido por Sueli, que carregava consigo não apenas sua sacola de trapos, mas o peso de uma década de injustiças. O encontro entre a esposa arquiteta da miséria e a mãe sobrevivente do lixo seria o ato final de uma farsa que Renato Cardoso estava finalmente pronto para encerrar. O confronto entre a normalidade de uma vida burguesa e a brutalidade de uma traição sistemática atinge seu ápice nesta narrativa de desilusão. Renato Cardoso, ao retornar para o conforto de sua casa no Taquaral com a mãe resgatada do lixo, inicia uma descida sem volta aos porões de seu próprio casamento, onde cada documento contábil e cada olhar de sua esposa, Patrícia, revelam a construção de uma farsa que durou décadas e consumiu não apenas seu patrimônio, mas sua própria humanidade. Abaixo, apresento a continuação do roteiro reescrita conforme solicitado. Ao entrarem na casa, a cena era de uma domesticidade quase ofensiva. Patrícia estava no sofá, absorta em seu tablet, protegida por fones de ouvido que a isolavam do mundo real. Quando notou a presença de Renato e, logo atrás dele, a figura de Sueli, houve um milésimo de segundo em que sua máscara de controle vacilou. Renato observou a contração involuntária nos olhos da esposa, um flash de cálculo puro que precedeu a hospitalidade ensaiada. Sueli, que surpresa! Disse Patrícia, com a voz perfeitamente calibrada, enquanto Renato informava, com uma secura cortante, que a mãe passaria a noite ali e que os detalhes de seu encontro no centro seriam discutidos apenas no dia seguinte. Renato conduziu a mãe ao quarto de hóspedes, um ambiente que contrastava violentamente com a calçada suja onde ela fora encontrada horas antes. Ao oferecer toalhas e roupas limpas, ele percebeu o peso do silêncio de Sueli. Antes de deixá-la, ele perguntou se havia algo mais que ele precisasse saber. A resposta da mãe veio carregada de uma gravidade nova: é sobre o Gustavo. A menção ao neto, que estava estudando em São Paulo, paralisou Renato. Sueli, com uma sabedoria forjada pelo sofrimento, impôs que ele descansasse antes de ouvir o restante, pois a verdade sobre o filho exigiria uma força que ele ainda não possuía naquela noite de estilhaços. Na cozinha, Patrícia encenava o papel da anfitriã solícita, preparando um chá com gestos mecânicos que Renato agora via sob uma nova luz. Ele observava o perfil da mulher com quem partilhara 18 anos de vida, tentando identificar a estranha que sua mãe descrevera. Quando ela perguntou se Sueli estava bem, Renato respondeu apenas que conversariam pela manhã, sustentando um olhar que Patrícia tentou decifrar. Naquele momento, ele viu por baixo da superfície o cálculo constante que ela fazia, uma percepção que transformou o cuidado habitual em algo sinistro e artificial, deixando-o inquieto para o confronto final. A noite foi um deserto de sono para Renato.
Deitado ao lado da mulher que agora parecia uma completa desconhecida, ele fixava os olhos no teto enquanto os nomes e números dançavam em sua mente. Rafael Tozeto e o apartamento na Vila Itapura eram peças de um quebra-cabeça que ele estava determinado a montar. Às 2:30 da manhã, ele buscou refúgio na janela da cozinha, olhando para o jardim escuro do taquaral, sentindo o papel de caderno no bolso como uma prova física de que sua realidade fora sequestrada. O plano estava traçado, ele iria à empresa antes de todos para confrontar o passado contábil. Às 7:30 da manhã, Renato já estava em seu escritório no Distrito Industrial, um espaço que ele sentia como uma extensão de seu próprio corpo. Movido por uma frieza metódica, ele acessou o sistema contábil, recuando até o ano de 2013. A empresa passará por uma grande capitalização na época, e ele buscou nos extratos o destino de cada centavo. O que encontrou foi uma transferência de R$ 87 mil para uma empresa chamada PH Consultoria e Representações Limitada, um nome que não constava em sua lista de fornecedores legítimos, mas que carregava a assinatura de Patrícia Cardoso como diretora administrativa. O contrato de consultoria logística, supostamente de 6 meses, era uma fachada grosseira. Renato descobriu que o valor total desviado para a PH Consultoria ultrapassara R$ 100 mil em menos de um ano. O choque transformou-se em uma calma explosiva quando ele consultou o CNPJ da tal prestadora de serviços e encontrou o nome que sua mãe mencionara. Rafael Tozeto constava como sócio proprietário da empresa aberta pouco antes do desvio começar. A confirmação técnica do roubo financeiro era o golpe que faltava para desmoronar qualquer resquício de dúvida sobre as intenções de Patrícia. Sentado em sua mesa, com o sol da manhã iluminando a prova de sua traição, Renato percebeu que fora financiado por ele mesmo o ninho que Patrícia construíra para sua vida paralela. A PH Consultoria fora encerrada logo após o apartamento na Vila Itapura ser quitado, um movimento cirúrgico de lavagem de dinheiro doméstico. Ele lavou o rosto com água fria, tentando remover a sensação de sujeira que o acompanhava desde que encontrara a mãe no lixo. A clareza era agora sua única aliada, ele tinha os fatos, o método e a fúria necessária para o acerto de contas que viria a seguir. O retorno para casa foi marcado por uma determinação sombria. Ele não era mais o empresário que acreditava ter o controle de tudo, mas um homem que acabará de descobrir que sua casa fora construída sobre areia movediça. A cada quilômetro de volta ao taquaral, a imagem de Patrícia se desintegrava, dando lugar a uma golpista emocional que não hesitou em destruir a própria sogra para proteger seu esquema. A promessa feita a Sueli de ouvir o restante sobre Gustavo agora pesava mais do que as cifras desviadas, indicando que o buraco na alma de sua família era muito mais profundo do que o financeiro. Ao chegar em casa, ele encontrou Sueli já acordada, sentada na mesa do café com a mesma dignidade silenciosa. Patrícia circulava pelo ambiente, mantendo as aparências para os vizinhos e funcionários da casa, sem saber que o rastro de Rafael Tozeto acabará de ser digitalmente exposto no escritório do marido. Renato não se sentou, ele apenas olhou para a mãe e sinalizou que estava pronto para a última parte da história. O café esfriava na xícara enquanto o ar na sala tornava-se irrespirável, carregado pela iminência de uma revelação que mudaria não apenas o casamento, mas o futuro de seu filho. A revelação final sobre Gustavo estava prestes a emergir das sombras. Sueli preparava-se para falar o que guardara por anos, sabendo que a verdade sobre o neto seria o golpe de misericórdia na farsa de Patrícia. Renato, com os documentos da fraude no bolso e a cicatriz do abandono da mãe aberta em seu peito, preparou-se para ouvir o que a esposa fora capaz de fazer com o próprio filho para manter seus segredos. O Jardim do Taquaral, outrora um símbolo de conquista, agora era apenas o cenário de uma tragédia familiar que estava prestes a atingir seu ponto de não retorno. A investigação sobre a conduta de Patrícia revela uma arquitetura de fraude financeira que não apenas drenou recursos da empresa, mas serviu como alicerce para uma vida de mentiras. O que Renato descobre, com o auxílio técnico de Fernanda e o apoio moral de seu sócio Dirceu, é que a traição doméstica foi apenas o reflexo de um golpe profissional meticulosamente planejado para manter sua mãe no esquecimento e sua própria segurança em xeque. Abaixo, apresento a continuação do roteiro reescrita conforme solicitado. Renato mergulhou nos arquivos digitais da empresa em busca de qualquer rastro da PH Consultoria, mas encontrou apenas um vácuo documental.
Não havia relatórios de desempenho, apresentações de resultados ou trocas de e-mails que justificassem o pagamento de R$ 104.000 por uma suposta consultoria logística. O que existia era apenas o registro frio de pagamentos aprovados por Patrícia, sem qualquer contrapartida entregue. Às 8h45, seu sócio Dirceu chegou e, após analisar a tela do computador, confirmou que a contratação fora apresentada por ela como uma otimização de rotas, algo que ele aceitara passivamente na época devido à confiança cega que depositavam na gestão administrativa da esposa de Renato. O diálogo entre os sócios revelou o peso da negligência compartilhada. Dirceu, sempre metódico, admitiu que a organização dos arquivos em 2013 era precária e que a transição de sistema em 2015 facilitou o soterramento de irregularidades. Renato, ao confessar a situação deplorável em que encontrara sua mãe, admitiu sentir uma mistura de fúria e vergonha por ter demorado tanto para enxergar o óbvio. Dirceu, em um gesto de solidariedade silenciosa, sugeriu que a contadora Fernanda fosse acionada imediatamente para realizar uma auditoria minuciosa, reconhecendo que Renato, embora devastado, precisava manter-se funcional para o que estava por vir. Enquanto a auditoria avançava, Renato recebeu uma mensagem de sua mãe que o deixou em estado de alerta. Sueli informava que estava bem e que Patrícia lhe fizera café. A imagem das duas mulheres compartilhando a mesma cozinha, uma carregando a verdade sobre a miséria imposta e a outra sustentando a máscara da hospitalidade, causou um arrepio visceral em Renato. Ele sentia-se do lado de fora de um equilíbrio frágil, tentando juntar peças de um quebra-cabeça enquanto a vida seguia seu curso ordinário no galpão, com motoristas pegando rotas e caixas sendo movimentadas, ignorando o buraco que se abria sob seus pés. Fernanda Dias, a contadora, iniciou seu trabalho com a precisão de quem conhece o cheiro do prejuízo. Sentada na sala de reuniões, ela conectou-se ao sistema remoto e começou a rastrear os anos de 2012 a 2015. Ela já havia lidado com dissoluções societárias e heranças disputadas, o que lhe conferia a frieza necessária para não suavizar o impacto das descobertas. Renato observava Fernanda trabalhar, sentindo que cada clique no teclado era um passo a mais em direção à destruição da imagem que ele construíra da própria vida, enquanto tentava manter uma normalidade impossível diante de seus funcionários. À tarde, Fernanda apresentou o resultado parcial da auditoria com uma clareza direta. Além da PH Consultoria, ela identificou outros 3 fornecedores contratados por Patrícia entre 2012 e 2015 com características idênticas, contratos assinados exclusivamente por ela, pagamentos realizados e nenhuma evidência de serviço prestado. O total acumulado do desvio chegava a R$ 238.000. Renato fixou o olhar naquele número, percebendo que a estrutura da fraude fora desenhada para ser invisível aos olhos dos sócios, operando sempre abaixo do teto de aprovação individual que eles haviam estabelecido. A estratégia de Patrícia foi exposta por Fernanda como algo cirúrgico. Cada pagamento mensal ficava abaixo do limite de R$ 20.000, o que dispensava a assinatura de Renato e permitia que ela operasse sozinha no departamento financeiro. Fernanda destacou que a distribuição dos valores era estatisticamente improvável como coincidência, sugerindo uma intenção deliberada em burlar o sistema de controle da distribuidora. Renato concluiu que cada contrato fora calculado para drenar a empresa sem acionar alarmes, transformando sua confiança em uma ferramenta de roubo sistemático. A investigação dos CNPJs revelou uma rede de empresas de fachada. 2 delas já haviam sido encerradas logo após as transações com a distribuidora, e as outras permaneciam em um estado de dormência burocrática. O ponto mais relevante, segundo Fernanda, era a existência de um nome em comum entre 3 das 4 empresas analisadas. Isso sugeria que não eram contratações independentes, mas sim uma estrutura coordenada para receber e redistribuir o dinheiro desviado, possivelmente alimentando o apartamento secreto na Vila Itapura e a vida paralela que Patrícia mantinha com Rafael Tozetto. Dirceu, que acompanhava a explicação de pé, sugeriu imediatamente a contratação de um advogado especializado. Ele mencionou Haroldo Siqueira, um profissional conhecido por sua paciência e habilidade em explorar todas as vertentes jurídicas antes de tomar uma atitude pública. Renato concordou, percebendo que antes de confrontar Patrícia, precisava estar blindado legalmente.
A fúria que sentia agora era canalizada para o método. Ele não queria apenas uma discussão doméstica, mas a reparação completa de tudo que fora subtraído dele e de sua mãe ao longo daquela década perdida. O desvio de quase 240 mil reais era apenas a ponta do iceberg financeiro, mas servia como prova irrefutável da traição moral. Renato percebeu que, enquanto ele se orgulhava do crescimento da empresa e do número de funcionários, Patrícia usava essa mesma estrutura para financiar sua saída de emergência daquele casamento. A ironia de ter financiado a própria substituição com Rafael Tozeto não passava despercebida, gerando uma amargura que endurecia seu semblante e transformava sua postura diante do sócio e da contadora em algo puramente analítico. Ao final do dia, o cenário estava montado para um embate final. Com os relatórios de Fernanda em mãos e o apoio jurídico engatilhado, Renato preparava-se para retornar ao Taquaral. Ele ainda precisava ouvir de sua mãe a revelação sobre Gustavo, o filho que estava na faculdade e que, conforme sugerido por Sueli, também fora afetado pelas manipulações de Patrícia. A empresa, o patrimônio e até o café servido na cozinha naquela manhã eram agora apenas ruínas de uma história que Renato Cardoso estava decidido a demolir para poder, finalmente, reconstruir algo sobre a verdade. O desfecho desta trama revela que a traição de Patrícia não foi apenas um desvio de caráter, mas uma arquitetura de sobrevivência e fraude que consumiu a essência da família Cardoso. Renato, munido de provas contábeis e do resgate emocional de sua mãe, confronta a mulher com quem dividiu a vida, descobrindo que o amor que ele acreditava existir era, na verdade, um contrato de conveniência mantido sob o custo da miséria alheia e da manipulação de seu próprio patrimônio. Abaixo, apresento a conclusão do roteiro reescrita conforme solicitado. Fernando encerrou a auditoria com a precisão de um cirurgião, garantindo a Renato que o relatório completo, com todos os CNPJs e históricos de pagamentos detalhados, estaria em suas mãos ao meio-dia. Antes de partir, ela deixou uma observação que ecoou na mente do empresário. A empresa era sólida o suficiente para ter sobrevivido a um dano real e contínuo sem que ele percebesse. Aquela constatação trouxe um misto de orgulho e dor. Renato havia construído algo indestrutível, mas o fizera enquanto era saqueado por quem deveria proteger seu legado. Dirceu, ao seu lado, reforçou que ele não precisava carregar o fardo da separação e da reconstrução sozinho, oferecendo um suporte que ia além do profissional. No caminho de volta para casa, enfrentando o trânsito pesado de Campinas, Renato tentou organizar o caos interno através de uma sequência lógica de ações: advogado, relatórios, providências para a mãe e o inevitável confronto com Patrícia. No entanto, foi em uma parada banal na farmácia que a realidade o atingiu com mais força. Ao comprar itens básicos para Sueli, shampoo, sabonete, uma escova de cabelo, ele foi transportado para memórias de infância no Jardim Proença, lembrando o cheiro do cabelo de sua mãe enquanto dormia em seu colo. Aquela sacola plástica, contendo gestos simples de cuidado que ele negara por anos, tornou-se o objeto mais pesado que ele carregou naquele dia. Ao chegar no Taquaral às 6 da tarde, a casa emanava uma normalidade doméstica que agora lhe parecia repulsiva. Sueli estava em seu quarto, tendo passado o dia em um equilíbrio tenso com a nora, trocando apenas palavras superficiais. Renato entregou as compras à mãe, sentindo uma pontada de remorso por cada necessidade básica que ela fora obrigada a ignorar enquanto vivia nas ruas. Ele sabia que a paz aparente daquela sala de estar estava prestes a ser estilhaçada, pois Patrícia, sentada no sofá com um livro que não lia, já aguardava o momento em que as máscaras finalmente cairiam por terra. O confronto começou na sala, sob o peso de 18 anos de convivência transformados em suspeita. Renato sentou-se à frente de Patrícia, observando a tensão em seu corpo que contradizia sua tentativa de parecer relaxada. Sem preâmbulos, ele exigiu uma conversa. Patrícia, em uma manobra ensaiada, tentou uma capitulação estratégica, admitindo que errou ao afastar Sueli e distorcer os fatos no passado. Ela tentou vender a imagem de uma mulher jovem e insegura que se arrependia de seus atos, esperando que uma confissão parcial sobre a relação com a sogra fosse suficiente para aplacar a busca do marido pela verdade maior. Renato, contudo, não se deixou seduzir pela meia-verdade. Ele a confrontou sobre a mentira da falta de dinheiro para a cirurgia do joelho da mãe em 2015, questionando como os recursos poderiam estar comprometidos se a empresa batia recordes de faturamento.
Patrícia tentou alegar investimentos em imóveis com uma suposta herança recebida em 2012, mas a menção ao apartamento na Vila Itapura e ao valor da entrada pago à vista derrubou seu castelo de cartas. O cálculo frio em seus olhos mostrava que ela estava tentando administrar o estrago, sem saber que Renato já possuía o mapa completo de suas transações ocultas. O golpe de misericórdia veio com a pronúncia dos nomes PH Consultoria e Rafael Tozetto. O rosto de Patrícia sofreu uma transformação visceral, a máscara de controle evaporou, dando lugar a um choque que durou poucos segundos, mas que foi o suficiente para confirmar tudo. Renato expôs os R$ 238 mil desviados através de contratos fraudulentos, todos estrategicamente mantidos abaixo do teto de aprovação dupla. Ele revelou que a auditoria de Fernanda expusera o padrão de saques sistemáticos que financiavam a vida secreta da esposa, deixando-a sem saídas ou argumentos plausíveis. Diante da evidência técnica, a postura de Patrícia mudou de defensiva para uma exaustão profunda. O cansaço de manter uma farsa por uma década pareceu finalmente transbordar. Ela não negou mais, apenas perguntou se ele estivera na empresa e se já havia falado com o advogado. Renato, mantendo uma frieza gélida, confirmou que o relatório completo e as medidas jurídicas seriam acionados na manhã seguinte. O silêncio que se seguiu na sala do taquaral era o de um casamento que acabará de ser declarado morto, restando apenas os escombros de uma confiança que nunca fora mútua. Patrícia, olhando para o livro fechado, ofereceu-se para explicar o que acontecerá, mas Renato foi direto ao ponto que mais lhe doía. Ele queria saber quem era Rafael Tozetto e qual a natureza real daquela relação. O suspiro dela foi diferente de qualquer gesto controlado que ele vira antes. Era o som de alguém que estava prestes a entregar a última peça de uma engrenagem destrutiva. O apartamento na Vila Itapura não era apenas um investimento, mas o cenário de uma vida que ela construíra para si mesma, longe das obrigações e da família que ela aprenderá a desprezar enquanto usava o dinheiro de Renato. Enquanto Patrícia se preparava para falar, a sombra de Gustavo pairava sobre a sala. Renato lembrou-se do aviso de sua mãe sobre o filho que estudava em São Paulo, temendo que as manipulações de Patrícia tivessem atingido também o jovem. A traição financeira e conjugal, embora devastadora, parecia pequena perto da possibilidade de que ela tivesse usado o próprio filho como peça em seu jogo de isolamento e fraude. O ambiente tornava-se irrespirável à medida que a verdade sobre Rafael Tozetto começava a ser proferida, revelando a extensão total da sociopatia emocional de Patrícia. A noite no taquaral não traria descanso, mas o fim de uma era de cegueira deliberada. Renato Cardoso, o homem que acreditava ter construído um império e uma família sólida, agora via-se diante da arquiteta de sua própria ruína. Com o shampoo da mãe guardado na sacola e o relatório da fraude no bolso, ele preparava-se para o ato final daquela quarta-feira eterna. A verdade de Sueli, resgatada do lixo, era agora a única luz capaz de guiar Renato através das cinzas do que ele chamava de lar, forçando-o a encarar que o maior inimigo nunca estivera fora de seus muros, mas dentro de seu próprio quarto. A conversa entre Renato e Patrícia, e o subsequente diálogo com o filho Gustavo, marcam o desmoronamento definitivo de uma estrutura familiar erguida sobre a areia movediça da dissimulação. A admissão de Patrícia sobre a relação de 6 anos com Rafael Tozetto, mantida sob o disfarce de uma consultoria logística financiada pela própria empresa de Renato, revela não apenas uma traição conjugal, mas um saque emocional e financeiro sistemático. No entanto, é no sofrimento silencioso de Gustavo, que carregou esse fardo por 10 meses antes de buscar refúgio na avó excluída, que Renato encontra a verdadeira medida do estrago causado pela mulher que acreditava conhecer. Abaixo, apresento a conclusão do roteiro reescrita conforme solicitado. Patrícia soltou o ar com a exaustão de quem desiste de sustentar uma fachada pesada demais. Ela admitiu que Rafael Tozetto era um relacionamento anterior ao casamento, alguém que ressurgira em 2012 e se instalara em sua vida por longos 6 anos. O apartamento na Vila Itapura fora o ninho desse segredo, financiado por uma entrada paga em conjunto e mantido por uma estrutura de consultoria que, segundo ela, servia para dar uma renda formal a Rafael em Campinas. Renato ouviu sobre os 6 anos de traição com uma fúria gélida, percebendo que a empresa que ele erguera com suor servirá, na verdade, para sustentar o amante da esposa enquanto sua própria mãe era empurrada para a miséria. A admissão de que o serviço prestado por Rafael não tinha contrapartida real, não no nível do que foi pago,
como ela cautelosamente descreveu, foi o golpe final na integridade profissional que Renato ainda tentava enxergar nela. Ele a confrontou sobre a dualidade de amar um casamento e, simultaneamente, saquear seus alicerces. Patrícia alegou que encerrou o caso em 2018 por medo de perder a estabilidade que construíra, mas Renato rebateu que aquela construção fora feita com recursos desviados e mentiras sobre a própria família. A percepção de que sua vida fora um cenário manipulado por uma mulher que calculava cada olhar e cada gasto tornou o ar da sala quase irrespirável. O momento mais denso da noite ocorreu quando Renato mencionou Gustavo. A notícia de que o filho de 22 anos sabia da traição há 10 meses fez a máscara de Patrícia rachar de forma genuína. Ela não sabia que o jovem encontrara uma foto em seu celular e que, em seu desespero e solidão, buscará a única pessoa que poderia entender o tamanho daquela sombra sem julgá-lo, a avó Sueli. Saber que o filho carregara sozinho o peso de destruir a própria família, ensaiando conversas que nunca conseguia iniciar por medo da reação do pai, causou em Patrícia uma dor que nenhum cálculo financeiro poderia mitigar. Renato expôs a perversidade do ciclo criado pelas escolhas dela. O afastamento sistemático de Sueli não serviu apenas para isolar a sogra, mas acabou empurrando Gustavo para a periferia da vida familiar em busca de uma verdade que o pai não podia oferecer. O fato de o jovem ter ido buscar a avó na rodoviária enquanto os pais viviam na opulência do Taquaral era o símbolo máximo da falência moral daquele lar. Com uma determinação inabalável, Renato informou que a partir daquele momento toda a comunicação seria intermediada por advogados e que o ressarcimento à empresa seria exigido judicialmente, encerrando 18 anos de história com a frieza de um contrato rescindido. Ao se retirar para o quarto de Gustavo para passar a noite, Renato encontrou no corredor uma breve conexão com a mãe. Através da porta do quarto de hóspedes, Sueli confirmou que falará com o neto e que ele estava aliviado por o pai finalmente saber a verdade. O conforto da cama estreita do filho, com seu edredom de futebol, ofereceu a Renato um refúgio simbólico da farsa que se tornará sua própria suíte. No escuro, ele aguardou o contato de Gustavo, processando a realidade de que o filho passará meses acordando às 3 da manhã com o coração acelerado, tentando desesperadamente encontrar uma explicação lógica que não fosse a traição da mãe. O celular vibrou às 10h22. A voz de Gustavo, marcada pela exaustão emocional de quem finalmente solta um peso insuportável, trouxe um misto de alívio e culpa para Renato. O jovem confessou o pânico que sentirá de não ser acreditado ou de destruir o casamento dos pais por um erro de interpretação. Ele descreveu a busca minuciosa que fizera pelo nome de Rafael Tozeto nas redes sociais, confirmando a identidade do homem na foto íntima. Renato ouviu o relato do filho com o coração apertado, percebendo que a maturidade de Gustavo fora forçada por uma tragédia que ele, como pai, deveria ter evitado se não estivesse tão cego pelas aparências. Gustavo explicou por que escolhera Sueli como confidente. Ela era a única pessoa próxima o suficiente para entender a história, mas que estava fora do centro do conflito. O encontro entre avó e neto em um café no Cambuí revelara que o que Gustavo tinha era apenas a ponta de um iceberg de manipulações que duravam décadas. A raiva do jovem ao saber que a avó dormia na rodoviária enquanto ele vivia confortavelmente em São Paulo com o dinheiro dos pais foi um soco no estômago de Renato. Foi o momento em que pai e filho compartilharam o mesmo sentimento de indignação pela invisibilidade imposta a Sueli por tanto tempo. Renato não tentou oferecer confortos vazios ou desculpas rápidas para o filho. Ele admitiu que a cegueira da família foi construída por uma filtragem de informações orquestrada por Patrícia. A conversa serviu para validar o sofrimento de Gustavo, retirando-o do isolamento em que a descoberta o colocará. Pai e filho, agora unidos pela mesma clareza dolorosa, começaram a vislumbrar um futuro onde a verdade, por mais cortante que fosse, seria o único solo sobre o qual poderiam caminhar. O alívio na voz de Gustavo ao saber que não precisava mais carregar o segredo foi a primeira nota de cura naquela noite de ruínas. A madrugada avançou enquanto Renato permanecia deitado, olhando para o teto e reconstruindo mentalmente cada Natal, cada viagem e cada decisão administrativa sob a nova ótica da fraude. Ele percebeu que a solidariedade de Patrícia em momentos de crise era, muitas vezes, uma forma de garantir que ele não olhasse para as contas com muita atenção. A traição de Rafael Tozeto era apenas a face mais óbvia de um sistema de controle que o transformará em um provedor alheio à própria realidade doméstica, enquanto sua mãe era tratada como um descarte necessário para o funcionamento daquela engrenagem.
O dia amanheceria com o rigor da lei e a frieza dos relatórios contábeis, mas aquela noite terminava com uma reconexão profunda entre as gerações da família Cardoso. Renato, Sueli e Gustavo agora formavam uma tríade de sobreviventes de uma farsa que quase os destruiu. Enquanto Patrícia permanecia na sala com seu arrependimento tardio e seu cansaço de golpista, Renato finalmente entendia que sua verdadeira empresa não era a distribuidora no distrito industrial, mas a proteção daquela pequena verdade que sua mãe carregara no lixo e que seu filho guardara no peito, esperando pelo momento em que ele finalmente pudesse enxergar. A reconstrução da vida de Renato Cardoso começa não com a assinatura de um contrato, mas com a admissão de sua própria negligência e a validação do sofrimento de quem ele, involuntariamente, ajudou a apagar. O diálogo com o filho Gustavo e o reencontro matinal com sua mãe, Sueli, revelam que a redenção não reside na ausência de erros, mas na coragem de encarar a realidade que se escolheu ignorar por conveniência, transformando a culpa em responsabilidade ativa e a saudade em uma nova fundação familiar. Abaixo, apresento a conclusão do roteiro reescrita conforme solicitado. A conversa com Gustavo, deitada na cama estreita do filho, foi o momento em que Renato finalmente confrontou sua própria parcela de culpa. Ele admitiu que o afastamento da mãe não foi apenas obra de Patrícia, mas resultado de sua própria escolha pela explicação mais cômoda. Ao aceitar o esfriamento do contato como um ciclo natural, ele evitou o esforço de questionar a realidade construída pela esposa. Gustavo, citando sua psicóloga, pontuou que tendemos a acreditar na versão que exige menos de nós, um diagnóstico que Renato aceitou com a humildade de quem está pronto para começar sua própria terapia e desmontar a lógica das aparências que o cegara por 18 anos. Renato sentiu um alívio profundo ao perceber que o filho, apesar de carregar o segredo por 10 meses, não sentia a raiva dele, mas sim da situação sufocante em que todos foram colocados. Gustavo revelou que o maior sofrimento de Sueli não foi a fome ou o frio das ruas, mas a sensação de ter sido apagada da vida do filho sem que ele soubesse de sua existência no mundo real. A revelação de que Sueli sentia saudade do filho que ainda estava lá foi o bálsamo necessário para que Renato entendesse que o amor da mãe era resiliente o suficiente para sobreviver ao esquecimento imposto pelas calúnias de Patrícia. A menção ao shampoo de ervas comprado na farmácia tornou-se o símbolo concreto dessa reconexão. Gustavo contou que a avó ficará profundamente emocionada com o gesto, reconhecendo o aroma que usava quando Renato era criança. Aquele detalhe insignificante para o mundo corporativo era, para Sueli, a prova de que o filho que ela amava ainda habitava aquele homem endurecido pelo sucesso. O silêncio que se seguiu entre pai e filho foi o mais tranquilo de toda a jornada, preenchido pelo orgulho mútuo de dois homens que decidiram não fugir da verdade, por mais dolorosa que ela se apresentasse. Na manhã seguinte, Renato encontrou Sueli na cozinha antes do amanhecer. O ambiente, antes carregado de tensão, agora possuía uma qualidade de paz restaurada. Ele não buscou absolvição fácil, mas sim uma conversa franca sobre sua negligência. Admitiu que usou o trabalho e a independência da mãe como desculpas para não investigar a morneza das respostas dela ao longo dos anos. Sueli, por sua vez, confessou que o medo do conflito a impediu de ligar para o filho e questionar a mentira de Patrícia no dia em que for afastada. Ambos colocaram suas partes na mesa, não para dividir culpas, mas para serem inteiros na reconstrução que se iniciava. Sueli reafirmou que o orgulho que sentia pelo filho não vinha da empresa ou da casa no Taquaral, mas da memória preservada no shampoo de ervas. Ela riu pela primeira vez em anos, um riso pequeno que para Renato soou como a coisa mais preciosa daquele dia. A promessa de que ele traria o shampoo todos os meses selou um novo contrato emocional entre eles, um compromisso de presença que nenhuma filtragem de Patrícia poderia mais interromper. O jardim começava a ganhar forma com a luz do sol, sinalizando que a vida, embora devagar, estava finalmente recomeçando sobre bases sólidas e honestas. Às 10 da manhã, o cenário mudou para o escritório de Haroldo Siqueira, um advogado de 60 anos cuja serenidade transmitia a confiança de quem lida com o tempo de forma estratégica. Renato apresentou o relatório detalhado de Fernanda e os documentos que comprovavam a fraude de Patrícia e Rafael Tozeto. Haroldo ouviu cada detalhe com a paciência de quem observa o fluxo de um rio, medindo a gravidade das acusações e a solidez das provas. Ele não prometeu soluções mágicas, mas sim um processo metódico que priorizaria a proteção do patrimônio de Renato e o ressarcimento dos danos causados à distribuidora.
Haroldo destacou que o caso envolvia não apenas uma dissolução matrimonial, mas crimes de estelionato e apropriação indébita dentro da estrutura empresarial. A estratégia jurídica seria implacável, porém discreta, explorando as falhas éticas de Patrícia para garantir que a separação fosse justa e que Sueli tivesse sua dignidade financeira restabelecida. Renato sentiu que estava entregando o fardo burocrático em mãos competentes, permitindo que ele se concentrasse no que realmente importava, o resgate dos laços com o filho e a reparação histórica com a mãe que ele quase perderá para o lixo. O relatório de Fernanda, agora transformado em documento jurídico, era o testamento de uma traição que quase drenou a vitalidade de Renato. Ele percebeu que a solidez da empresa fora sua maior aliada, suportando os saques sistemáticos sem colapsar, o que lhe dava a base financeira necessária para enfrentar a batalha legal que viria. O advogado elogiou a rapidez de Renato em buscar a auditoria e o orientou a manter a calma durante as próximas semanas, prevendo que Patrícia tentaria novas manobras emocionais assim que recebesse a notificação formal do processo e da separação. Ao sair do escritório de Haroldo, Renato caminhou pelo centro de Campinas com uma nova percepção da cidade. Os lugares que antes eram apenas cenários de sua rotina de sucesso agora contavam histórias de sobrevivência e abandono. Ele passou pela praça onde Sueli passara noites e sentiu um aperto no peito que não era mais de negação, mas de reconhecimento. A reconstrução seria lenta, como sua mãe dissera, mas ele estava disposto a percorrer cada centímetro desse caminho, garantindo que a invisibilidade nunca mais fosse o destino de quem ele amava, custasse o que custasse. O ciclo de mentiras que sustentara o casamento de 18 anos fora finalmente quebrado pela força de uma carta-testamento e pela coragem de um filho de 22 anos. Renato Cardoso voltava para casa não para o conforto da ignorância, mas para o desafio da verdade. Ele sabia que o final do dia traria novas dificuldades, mas o som do riso de Sueli e o orgulho na voz de Gustavo eram bússolas que ele não pretendia mais perder de vista. A história que começou em um envelope amarelado e uma calçada suja terminava com a promessa de um shampoo de ervas e a dignidade de um filho que finalmente voltou para casa. A resolução do conflito jurídico e familiar de Renato Cardoso marca a transição de uma vida baseada em aparências para uma existência fundamentada na verdade e na presença. Através da orientação pragmática do advogado Haroldo e do suporte silencioso de seu sócio Dirceu, Renato navega pelo processo de ressarcimento e separação com uma sobriedade que ele não sabia possuir. O encerramento do capítulo com Patrícia e a reconstrução do laço com sua mãe, Sueli, e seu filho, Gustavo, revelam que a verdadeira riqueza não reside no patrimônio acumulado, mas na capacidade de sentar-se à mesa e compartilhar a simplicidade de um pão de queijo ou de uma partida de cartas, livre do peso dos segredos. Abaixo, apresento a conclusão do roteiro reescrita conforme solicitado. Haroldo Siqueira, com sua caneta de tinta e seu método pausado, trouxe a Renato a sobriedade necessária para enfrentar o embate jurídico. O advogado foi enfático. Os documentos contábeis de Fernanda eram o alicerce para uma ação de estelionato e apropriação indébita, mas o caminho do ressarcimento voluntário seria menos desgastante para todos, especialmente para Gustavo. Haroldo aconselhou Renato a não discutir o processo diretamente com Patrícia, mantendo as conversas em um nível puramente informativo e nunca negocial. Ouvir que ele tinha tempo para resolver tudo com cuidado foi o primeiro passo para que Renato começasse a desinflar a pressão interna de querer limpar a mesa de uma só vez. Na empresa, a solidariedade de Dirceu manifestou-se em forma de planilhas de risco e novos protocolos de aprovação. O sócio, agindo por conta própria, antecipou-se à necessidade de ajustes administrativos que Renato, mergulhado em questões pessoais, não teria condições de formular naquele momento. A gratidão de Renato foi respondida com a simplicidade de quem entende que a distribuidora era um corpo comum que precisava continuar pulsando. Essa rede de apoio profissional permitiu que Renato desviasse o olhar do escritório para o que realmente importava, o fim de semana com Gustavo e o reencontro com a história de sua mãe no novo apartamento dela. O sábado à tarde no apartamento de Sueli foi preenchido por uma normalidade que beirava o sagrado. Renato observava o filho e a mãe discutindo as regras do buraco com uma intensidade amistosa que ele nunca imaginou ser possível novamente. Ver Sueli insistindo que as regras dos anos 70 eram as únicas válidas, enquanto Gustavo tentava, em vão, convencê-la das mudanças do jogo, trouxe a Renato uma sensação de valor que as conquistas materiais jamais ofereceram.
Era a vida acontecendo no vão das palavras, um resgate de gerações que quase se perderam no silêncio imposto por Patrícia ao longo de uma década. A despedida de Gustavo na porta do apartamento de Sueli selou uma nova rotina de afeto. O convite da mãe para que Renato trouxesse pão de queijo no dia seguinte, seguido pelo comentário de que ele escolhia bem onde comprar, carregava uma leveza que ele levou tempo para identificar. Não era apenas sobre comida, era sobre a validação de um filho pela mãe em detalhes cotidianos. Renato caminhou de volta para seu carro sentindo que o mapa de sua vida estava sendo redesenhado, não mais por grandes vitórias corporativas, mas por pequenas escolhas acertadas que finalmente eram reconhecidas por quem ele amava. 4 semanas depois, a formalização da separação trouxe o confronto definitivo com a realidade dos fatos. No escritório de Haroldo, a advogada de Patrícia tentou inicialmente atribuir a falta de documentos a falhas de arquivo, mas o relatório de 42 páginas de Fernanda foi uma barreira intransponível. Diante da precisão cirúrgica dos lançamentos e dos CNPJs verificados, Patrícia cedeu, aceitando o ressarcimento voluntário. O valor do apartamento na Vila Itapura, corrigido monetariamente, cobriu a maior parte do desvio, e o restante foi parcelado judicialmente, encerrando a disputa financeira com a frieza de um contrato de dívida. Embora o vazio deixado pela conclusão do capítulo fosse inevitável, Renato mergulhou na burocracia da cotidianidade com objetividade. A partilha dos móveis e objetos acumulados em 18 anos de vida doméstica foi um exercício de curatagem emocional. Ele não guardou nada pelo apego, descartou o cachepô de Paraty e o aparelho de som dos 17 aniversários, escolhendo apenas o que teria utilidade real em sua nova fase. Não era insensibilidade, mas a percepção de que o presente não tinha espaço para acomodar a sentimentalidade de um passado que fora construído sobre mentiras sistemáticas. O novo apartamento no Jardim Guanabara tornou-se o símbolo da adequação de Renato à sua nova realidade. Com janelas voltadas para o sol da tarde e uma escala menor que ele passou a